Uma boa noite a todos, também os que nos assistem pelas redes sociais. Então, hoje a leitura da noite de hoje é do Fonte Viva, do Chico Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel. Recebeste a luz? Recebeste o Espírito Santo quando crestes? O católico recolhe o sacramento do batismo e ganha um selo para identificação pessoal na estatística da Igreja, a que pertence. O reformista das letras evangélicas entra no mesmo cerimonial e conquista um número no cadastro religioso do templo a que se filia. O espiritista incorpora-se a essa ou aquela entidade, consagrada à nossa doutrina consoladora, e participa verbalmente do trabalho renovador. Todos esses aprendizes da escola cristã se reconfortam e se rejubilam. Uns partilham o contentamento da mesa eucarística, que lhes avisa a esperança no céu. Outros cantam em conjunto, exaltando a divina bondade, aliciando largo material de estímulo na jornada santificante. Outros ainda se reúnem ao redor da prece ardente e recebem mensagens luminosas e reveladoras de emissários celestiais, que lhes consolidam a convicção na imortalidade. Amém. Todas essas posições, contudo, são de proveito, consolação e vantagem. É imperioso reconhecer, porém, que se a semente é auxiliada pela adubação, pela água e pelo sol, é obrigada a trabalhar dentro de si mesma, a fim de produzir. Medita, pois, na sublimidade da indagação apostólica. Recebeste o Espírito Santo quando creste? Vale-te da revelação com que a fé te beneficia e santifica o teu caminho, espalhando o bem. Tua vida pode converter-se num manancial de bênçãos para os outros e para a tua alma, se te aplicares, em verdade, ao Mestre de amor. Lembra-te de que não és tu quem espera pela divina luz. É a divina luz, força do céu ao teu lado, que permanece esperando por ti. Boa noite a todos aqui presentes, boa noite a quem nos acompanha pelas redes sociais e boa noite à espiritualidade bondosa que está junto com a gente neste momento. Nós estamos aqui para louvar, para agradecer por mais um dia, por mais uma oportunidade que nós temos de nos encontrarmos e dizer muito obrigado, Senhor, pela nossa vida e por tudo que temos em nossa vida. E agradecidos nós dizemos: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Boa noite aos presentes, boa noite a quem nos acompanha pelas redes sociais. Nesta noite, o comentário da passagem evangélica é daquela frase que Jesus, respondendo aos fariseus, disse: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Nós temos que, primeiramente, imaginar o contexto. Os judeus eram um povo subjugado aos romanos, eles eram obrigados a pagar impostos,
Tanto que eles acabaram se revoltando contra os romanos, cerca de 35 anos depois do retorno de Jesus à pátria espiritual, e Roma arrasou a Judéia, dispersou os judeus pelo mundo, eles só foram retornar à sua pátria na metade do século passado. Então, o que os fariseus queriam? Eles queriam fazer com que Jesus dissesse, como todo judeu dizia, que não era lícito pagar o imposto aos romanos. E aí ele seria indiciado por ser alguém que era contra a dominação de Roma. Mas Jesus, um espírito puro, que conseguia compreender tudo o que passava na mente das pessoas, hoje, pela literatura espírita, a gente sabe que os espíritos superiores conseguem perceber os nossos pensamentos. E Jesus, o espírito, além de espírito superior, um espírito puro, então, ele conhecia a malícia dos fariseus. E o que ele fez? Ele pediu que fosse apresentada uma moeda. Na época, a moeda em vigor era a moeda do Império Romano. E essa moeda, no lado, ela tinha a esfinge de César. Como as nossas moedas de hoje em dia. Então, Jesus pegou a moeda e disse: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Isso significa o quê? Significa que existe uma lei geral que vige em todo o universo, que é a lei moral. Mas, além da lei moral, a Terra também tem suas próprias leis. Na época de Jesus, o que valia era a lei de Moisés. A primeira parte eram os 10 mandamentos, na segunda parte era a lei moral, que era uma lei bastante rígida, que acabava fazendo com que aquele que incorresse em erro fosse severamente punido. A gente percebe que, à medida que o tempo foi passando, os códigos foram sendo atenuados. Hoje nós temos a Constituição, o Código Civil, o Código Penal, o Código do Idoso, o Código da Criança e do Adolescente. Então, são leis que regem as nossas relações. Então, o que Jesus quis dizer com aquilo? Que nós também temos obrigações. Obrigações para com Deus, que Jesus nos colocou no seu mandamento, que é amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Então, a nossa obrigação com Deus é amá-lo. E para com o mundo? Nós também temos a obrigação de cuidar do nosso corpo, que é o nosso instrumento de trabalho. Nós temos a obrigação de respeitar as leis do país onde nós estivermos encarnados. Hoje nós estamos encarnados no Brasil. Então, nós somos obrigados a respeitar as leis do nosso país. Então, isso é que Jesus quis dizer, que nós temos as leis humanas, que nós temos que respeitar, não importa se a lei seja justa ou injusta. Muitas vezes a gente utiliza o raciocínio de que é uma lei injusta e eu não sou obrigado a cumpri-la. Não. Toda lei, seja justa ou injusta, a nossa responsabilidade é cumpri-la. E se nós achamos que ela é injusta, temos que procurar fazer com que ela seja mudada. Hoje existem os instrumentos para isso. Então, e em relação às nossas obrigações, por exemplo, nós temos obrigação para com a família. Quando nós consumamos uma família, nós temos a obrigação com a nossa família. Nós temos obrigação também com o quê? Com as instituições. Por exemplo, ano que vem nós temos eleições, nós temos a obrigação de ir lá e votar. Nós temos obrigação com a sociedade. E também, e com a sociedade, nós temos a obrigação de observar os preceitos do amor. Jesus já pediu que amássemos a Deus e amássemos ao próximo. Então, voltando, a intenção dos fariseus era clara. Eles sempre tinham tentavam, de alguma maneira, fazer uma pegadinha com Jesus. Para quê? Para que Jesus falasse o contrário daquilo que ele vinha exemplificando e daquilo que ele vinha pregando. Além deste exemplo de dar a César o que é de César, dar a Deus o que é de Deus, nós temos outro exemplo que é
daquela mulher adúltera. A lei dos judeus dizia, né, que ela deveria ser morta a pedradas. E apresentaram aquela mulher a Jesus. E o que ele fez? Ele analisou o fato? Não. Ele simplesmente disse, olha, quem tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E se nós analisarmos, se naquela época nós éramos selvagens, hoje em dia nós estamos um pouco mais civilizados, nós continuamos cometendo quase todos os mesmos erros de antigamente. Por quê? Porque nós ainda não conseguimos fazer a nossa reforma íntima. Nós achamos que é mais fácil reformar o outro. É fácil eu não apontar o erro da outra pessoa. É difícil eu olhar no espelho da minha consciência e fazer a mudança que eu preciso fazer para procurar colocar em prática a lei de amor. Então, Jesus, quando diz, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, fala que nós temos que cumprir todas as obrigações da vida material. Nós não estamos encarnados? Estamos. Então, como eu disse, precisamos manter o nosso corpo, precisamos manter uma vida saudável, precisamos manter um relacionamento bom na nossa família, na nossa comunidade, no nosso local de trabalho. Isso se faz de que maneira? Cultivando os valores espirituais. Procurando a cada dia ser um pouco melhor do que no dia anterior. É um processo? Sim. É um processo que nós estamos iniciando. Porque até então, nós não tínhamos aí as respostas que a doutrina espírita nos dá a respeito de quem nós somos, onde é que nós viemos, para onde é que nós vamos. Hoje nós sabemos. Somos um espírito eterno, não vamos morrer. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos trocar o corpo velho por um corpo novo, como a gente, com certeza, hoje, nesse dia quente, todo mundo tomou banho, trocou de roupa, que estava suave. Então, isso acontece com o nosso espírito. E à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos aprendendo a utilizar melhor a lei de justiça, amor e caridade. Porque a lei de justiça, amor e caridade, ela encerra todas as demais leis que existem, que estão na terceira parte do Livro dos Espíritos, que começa pela lei de adoração. E, à medida que nós vamos compreendendo essas leis, colocando em prática, nós vamos aí fazendo o que Jesus disse. Dai a César o que é de César, dar a Deus o que é de Deus. Por quê? Nós compreendemos que as nossas obrigações são conosco e com o próximo. Então, quem é o meu próximo? É quem está na família, é quem é meu amigo, quem está na sociedade. Então, à medida que nós vamos nos relacionando melhor com o próximo, nós vamos fazendo a nossa evolução. E o que acontece? Nós vamos aumentando a nossa capacidade de amar. E nós já temos a capacidade de amar de uma forma bastante egoísta. Eu amo quem? Eu amo a minha esposa se ela me ama. Eu amo o meu time de futebol quando ele está numa situação boa. Eu amo o meu partido político quando ele está no poder. Esse é o que nós chamamos de amor egoísta. É o início do amor. É o desabrochar do amor na nossa alma. Então, à medida que nós vamos evoluindo, vamos compreender o dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, nós vamos aí aumentando a nossa capacidade de amar. Vamos começando a amar aqueles que pensam diferentes de nós. Hoje em dia, a nossa vida, em função das redes sociais, da toda a nossa evolução civilizatória, nós vivemos numa bolha. Uma bolha daqueles que pensam, agem semelhante a nós. Aqueles que pensam e agem diferente a nós estão numa outra bolha. E aí nós não. Essas duas bolhas não conseguem se comunicar, não conseguem conversar, porque há ainda muito ódio. Por que é esse ódio contra aqueles que pensam diferente de nós? Porque o ódio ainda está dentro do nosso coração. Quando a gente olha a história da humanidade,
A gente pode até dizer que a humanidade, até a vinda de Jesus, e até agora também, ela é movida pelo ódio. Mas, se quisermos chegar a um mundo de regeneração, nós vamos ter que aprender a nos mover pelo amor, amar a todos. Então, esse é um processo. A doutrina espírita nos dá o quê? O roteiro. E cabe a cada um de nós seguir esse roteiro, compreendendo que o que é de Deus, devemos a Deus o quê? A nossa gratidão pela nossa vida, e até por estarmos encarnados aqui no Brasil. Para imaginar sermos moradores da Ucrânia, da faixa de Gaza, aquelas pessoas que estão encarnadas lá, elas têm necessidade de passar por aquilo. Isso indica que nós que estamos aqui no Brasil já ultrapassamos essa necessidade e precisamos o quê? Avançar, aprendendo a amar a Deus, amar ao próximo e cumprir todas as nossas obrigações. Obrigado. Vamos nos encaminhando para o final do nosso Evangelho do dia de hoje, agradecendo por estarmos aqui mais uma vez reunidos e também pedindo para que Deus sempre nos ampare, sempre nos proteja, que Ele esteja junto de nós, para que possamos sempre fazer as melhores escolhas e podermos evoluir a cada dia, para que nós possamos chegar à nossa evolução completa. Um dia, quem sabe. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Não nos deixeis cair em tentação, mas livre-nos de todo o mal. E que assim seja. Nós convidamos a todos para estarmos novamente juntos no próximo domingo, com mais um Evangelho Virtual. Nós desejamos a todos uma boa noite, uma feliz semana e vamos em paz.